O pastor Gilson, que é pastor da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, tem sido um conferencista a levar o Evangelho do Senhor por todo o Brasil e também fora do Brasil. Tem, de uma maneira toda especial, trazido a palavra do Senhor aos nossos corações. Pedimos e temos clamado já há muitos meses que o Senhor continue usando o irmão nessa hora. Fique à vontade, pastor, muito obrigado. Obrigado. É com grande alegria que participo desta noite tão festiva, esse culto tão marcante de festa, de realização de batismos. Louvo a Deus por essa igreja, por seus ministérios, pela vida do seu pastor, e sou particularmente grato pelo privilégio de participar nesse fim de semana da companhia de pastor Carlos Elias, Angélica, Daniel, e também estar com os queridos irmãos. Nós estamos vendo, desde hoje cedo, acerca da reforma protestante, e isso então nos diz que hoje, especialmente aos visitantes, uma palavra que hoje a nossa palavra tem alguma característica não tão corriqueira, não tão cotidiana na vida da igreja. Ela é com certeza marcada por alguma excepcionalidade, mas peço a Deus que abençoe você durante o tempo que vamos estar juntos aqui. De certa maneira, a palavra desta noite é uma continuidade daquela que iniciamos na manhã de hoje. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, o verso 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele refere-se, observe, ao evangelho como o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra evangelho significa boas novas, significa boa notícia. E o evangelho que nós encontramos na Bíblia é revelado em plenitude no Novo Testamento. O evangelho proclamado pelos apóstolos do Senhor foi chamado, dentre outras maneiras, de o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nós já vimos, quando escreve a Timóteo, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Nós estamos comemorando o mundo inteiro, e essa igreja particularmente nesse mês, e encerrando nesta noite, os 500 anos de reforma protestante. Certamente nós não podemos passar esse momento sem lembrar que um dia lá no mosteiro, aquele homem criado, monge agostiniano, criado segundo os costumes medievais, lá no início do século XVI, abrindo as Escrituras, ele compreendeu o Evangelho. Esse monge chamava-se Martinho Lutero. E vimos esta manhã que em 31 de outubro de 1517, ele realizou um gesto que tem sido celebrado como aquele que marcou o início da reforma. Ele afixou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses no contexto das questões da indulgência, como vimos na manhã de hoje.
Dentre os 5 tópicos que destacam a reforma, 5 pilares: só a Escritura, só a graça, só a fé, só a luz Cristo, só Cristo, e a Deus só a glória. O nosso tema hoje é este: somente Cristo. E nós vimos que lá, enquanto lia a Escritura, esse monge descobriu algo extraordinário. Ele descobriu que precisava voltar ao Evangelho. Ele descobriu que o verdadeiro tesouro da igreja, e ele diz isso na sua tese número 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça, da glória e da graça de Deus. Será que você pode repetir comigo esta tese? Leamos. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Ora, essa descoberta marcou profundamente a sua vida. De fato, essa descoberta fez uma reviravolta em sua vida, como de fato em todo o cristianismo. No centro de nossa Bíblia, e a Bíblia é o nosso livro, é a nossa autoridade, a Bíblia é exatamente a quem nós prestamos a devoção, porque cremos que ela expressa a vontade de Deus. No coração da Bíblia está a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras. Jesus Cristo está em toda a Escritura. O Antigo Testamento aponta para Ele. O Novo Testamento diz que Ele veio. E de fato nós precisamos examinar as Escrituras para conhecermos a Jesus. Então a pessoa central da Bíblia é a pessoa de Cristo. E o Evangelho, a boa notícia, é o centro da mensagem cristã, e essa é a razão, porque Jesus disse para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Mas a grande questão que nos convoca nesta noite é: uma vez que ouvimos o Evangelho, uma vez que nos colocamos diante do Evangelho do nosso Senhor Jesus, qual a resposta que nós devemos oferecer ao Evangelho? O que a palavra de Deus pede que eu e você, e aliás, pede que todos façamos diante do Evangelho? Deus conclama a que respondamos ao Evangelho com arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim a pregação de Jesus. O texto diz que depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É esse cordão de 2 dobras, arrependimento e fé. Esta é exatamente a resposta que o Senhor quer que ofereçamos ao seu Evangelho. Pensemos um pouco então sobre o que é arrependimento. A palavra arrependimento significa uma mudança de mente. Mas não a mudança de mente no sentido apenas lógico, matemático. Uma mudança, porque na Escritura, mente e coração não são coisas exatamente divorciadas. Na verdade, quando o Senhor fala de uma mudança de mente, é no sentido de dar diretrizes totalmente novas ao homem como um todo, em seu retorno para Deus. Por isso a Escritura diz: arrependei-vos, é voltar-se do mal, pois e converter-vos, é voltar-se para Deus, para serem cancelados os vossos pecados. Sim, meus amados irmãos,
arrependimento é a resposta necessária de cada um de nós à Escritura. Mas nos dias de Lutero, o arrependimento era traduzido apenas como fazer penitência. Por isso, a primeira tese de Lutero, dentre as 95, ele diz assim, ele começa assim, o seu documento, o seu arrazoado, ao dizer: fazei penitência, etc. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Ele está falando aqui de arrependimento. Ele vai dizer na tese 3 e 4 que esse arrependimento não é apenas uma coisa interior, embora seja interior, mas é para a vida como um todo. E ele vai dizer que esse arrepender-se é algo que deve ser por toda a vida, até a entrada no reino dos céus. Mas quando ele fala em penitência, ele está pensando não em alguma coisa mecânica, não exatamente algo que a gente cumpre ali mecanicamente ou ritualmente, mas numa realidade viva, numa realidade que afeta a nossa mente, o nosso coração, o nosso viver. Arrependimento é um novo olhar, é um novo impulso da alma, é um direcionamento para Deus. Por isso ele dirá então que assim sendo o arrependimento e o pesar, que é então, ele diz, da verdadeira penitência, o arrependimento, perdura enquanto o homem se desagradar a si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Mas ele dirá que isto é raro. Ele dirá na tese de número 31, é raro são raros aqueles que realmente, ouvindo o Evangelho, voltam-se para o Senhor. Ele dirá mais à frente. Mas ele ainda dirá que qualquer cristão, isso é muito importante, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem a carta de indulgência. Que coisa fantástica isso. Mas ele também fala, o Senhor pede de nós o arrependimento e pede a fé. E a fé é algo que afeta ao nosso pensar, ao nosso intelecto. Nós tomamos conhecimento do Evangelho. A fé é algo também que afeta os nossos afetos, os nossos sentimentos, mobiliza as nossas emoções. A fé nos traz persuasão da veracidade do Evangelho. E a fé também nos leva não apenas a entender e não apenas a esse mobilizar dos nossos afetos, mas a fé também mobiliza a nossa vontade, de tal maneira que nós passamos a confiar no Evangelho, de tal maneira que nós passamos a confiar em Cristo, de tal maneira que nós depositamos a nossa vida aos cuidados dele. Aliás, pergunto, você que aqui está, já colocou a sua vida em total confiança a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Talvez hoje seja exatamente esta oportunidade que Deus está lhe dando. E aliás, eu sempre digo que Deus não precisa nos dar oportunidades, muito menos duas. E nesta noite, quem sabe, seja um convite, um chamado para que você coloque a sua confiança no Evangelho e no Senhor Jesus. Então observe, arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda. Um pregador batista do século XIX, chamado Charles Spurgeon, diz que nenhum arrependimento é verdadeiro, a não ser aquele que se associa com a fé, e nenhuma fé é verdadeira, a não ser a fé que é relacionada com arrependimento sincero e de coração do que se refere aos antigos pecados. E a confissão de fé, Batista dirá que arrependimento e fé são deveres e graças inseparáveis.
imparáveis. E a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas eu quero tomar esses minutos aí finais da nossa palavra para dizer que nós temos um alvo, que a semelhança a Cristo é o alvo do Evangelho, que o alvo final de todo discípulo é ser como seu mestre. O Senhor Jesus disse em certa ocasião: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Esta é a razão porque Lutero dirá, então, na penúltima tese: devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo. Vamos ler juntos isto? Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo. E seguir na mente dele é seguir o caráter, é seguir a vida, é palmilhar o caminho de Cristo, é expressar a sua semelhança, é ser como Cristo. E aliás, este é o grande alvo para o qual Deus nos criou, para sermos semelhantes ao seu Filho. E como um discípulo pode parecer com o Mestre Cristo? Eu diria alguma coisa que Deus nos destinou para sermos a imagem do Filho. Esse é o propósito eterno do Pai, é ter um povo que reflita a imagem do Filho, para o bem deles e a glória do Filho. Aliás, ele diz assim, o apóstolo Paulo dirá: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o grande bem? Ele dirá: para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o grande bem na sua vida? É que você se torne cada vez mais parecidos com Jesus. Aliás, é este o ideal de Deus: fazer um povo que reflita a semelhança com o seu Filho, com o Senhor Jesus Cristo. E de fato ser cristão é isto. O Sr. Bruce, no seu comentário, ele vai dizer assim que a santificação é a progressiva conformação à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois e além. A santificação é a glória iniciada. A glória é a santificação completada. Por isso, observe, é preciso que você observe que tudo colabora para o nosso bem hoje, porque Deus nos destinou anteriormente a sermos a imagem do Filho. E Ele dirá ainda mais, Ele dirá que também, porque o fim para o qual Deus nos destinou é a conformidade com o seu Filho, e porque Deus é soberano sobre tudo, tudo hoje colabora para esse fim e para o nosso bem. Inclusive as provações. Esse pastor americano chamado Joel Bick, ele diz: veja o cajado divino da aflição como o seu meio de imprimir a imagem de Cristo mais plenamente em você, para que você possa tomar parte de sua retidão e santidade. Talvez isso esteja acontecendo. O Senhor esteja colocando você debaixo do seu cajado, e o propósito é imprimir em você cada vez mais a imagem de seu Filho. Como é que nós podemos então nos tornar mais parecidos com Cristo? Cristo cresceu em sabedoria, Cristo cresceu em estatura, Cristo cresceu em graça. E ele dirá em João 13, verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais
também nós podemos crescer como Cristo e crescer em humildade. Podemos e devemos crescer em humildade como Cristo era humilde. Diz o texto que ele lavou os pés dos seus discípulos e os enxugou e disse: como eu vos fiz, façais vós também. Nós devemos crescer em humildade. E crescer em humildade é fazer sangrar o orgulho, que eu tenho dito é o soldado armado da impiedade. Nós devemos também crescer em sabedoria. O texto diz que, o Evangelho de Lucas diz que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi à festa com os seus pais, e ali ele já era alguém que manifestava a sabedoria, e o texto termina dizendo que Jesus crescia em sabedoria, e sabedoria é uma forma harmoniosa de viver, com a forma como Deus ordenou o mundo, tendo o temor do Senhor como fundamento. Você deve crescer em humildade, e você deve crescer em sabedoria. Também você deve crescer em amor. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você é alguém que está crescendo em amor a Deus, em amor aos perdidos, em amor ao próximo, em amor prático. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Crescer em amor é mortificar aquele amor próprio que caracteriza o cerne do pecado, vivendo alienado, hostil, indiferente a Deus e ao próximo. Sim, há um chamado para que nós cresçamos em amor, e isso significa que nós estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Mas eu gostaria também de dizer, em último lugar, que nós devemos crescer e engajar-nos cada vez mais naquela comissão que Deus nos entregou. E falo isso muito em casa, muito bem à vontade, porque sei do amor que esta igreja e esta comunidade aqui tem pela obra missionária. Há um desafio de todos nós sermos mais engajados na comissão de Deus. E Jesus dizia: eu tenho um alimento, e esse alimento é fazer a vontade do meu Pai. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim como o Filho buscou cumprir a missão que o Pai lhe deu, nós devemos entender que estamos em missão e devemos testemunhar e cumprir a comissão de Cristo. Leiam comigo isto, leamos: a videira é Jesus, e como os enxertados nele, produzimos fruto. Ora, se a videira é Jesus, e se você está como ramo enxertado na videira que é Cristo, o Senhor Jesus diz que se você está nele, você produz fruto. Por esta razão, observe, algo muito importante nesse produzir fruto é fazer discípulo. Vamos ler juntos isso também, que aí está, se você puder.
Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos, porque todos somos discípulos de Cristo e temos com Ele uma relação de professor e aluno, mestre e seguidor. Todos nós somos fazedores de discípulos. Ora, se o Senhor Jesus é nosso mestre, e se Ele é alguém que faz discípulos, isso diz que eu e você precisamos estar engajados nesta tarefa de fazer discípulos. Não há duas classes de cristãos, os cooperadores de um lado e os espectadores de outros. Não, todos nós estamos juntos, se somos cristãos, nessa parceria em prol do Evangelho de Cristo. Por essa razão, meus amados irmãos, se nós somos alguém que prestamos devoção ao fato de que Cristo é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso único Senhor, e que somente Ele é o nosso Salvador, e que somente por Ele os homens são salvos, se nós entendemos a indispensabilidade, a crucialidade, a essencialidade do Evangelho, então nós precisamos entender que um cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia, é alguém que está vivendo algum tipo de contradição, porque ser cristão é estar em missão, ser cristão é estar no caminho, ser cristão é ter um coração missionário. E missionário não é alguém que, apenas aquele que vai para terras distantes, missionário é alguém que está a caminho, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Eu termino dizendo então que o nosso ideal é sermos plenamente como Cristo. O apóstolo Paulo dirá: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. O apóstolo completa: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ora, nós somos um povo que devemos trazer a imagem de Cristo, a imagem daquilo ou daquele, melhor dizendo, que é celestial. É sermos como Cristo. Trago então um desafio a você: arrependendo-se crendo, durante todo o tempo, respondendo ao Evangelho de forma ativa, arrependendo-se e crendo. Talvez hoje você deva mais uma vez firmar isso: arrepender-se e crer, apegando-se cada vez mais a Cristo, e arrependendo-se e crendo, arrependendo-se dos seus pecados e confiando. Peça a Deus que vá tornando você essa carta aberta de Cristo, esse bom perfume de Cristo, de tal maneira que você vá se tornando mais e mais semelhante a Cristo, e as pessoas vejam Cristo em você, e a luz de Cristo brilha através de você, e isso comece na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Isso então chegue à sua vizinhança, isso impacte a sua comunidade, e você seja uma bênção, você seja alguém que realmente
traduza, reflita a Cristo Jesus. Leamos juntos esse texto do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E você busque nesta noite, mais uma vez, olhar para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua pessoa, para o seu sangue precioso, sangue que purifica, olhar para Cristo. E como diz esta palavra do apóstolo, purificar-se, você que nele tem esta esperança, como Ele é puro, para que desta maneira você e Ele se tornem cada vez mais semelhantes, a saber, você se torne mais semelhante ao Filho de Deus, que é o grande prazer, que é o grande deleite, que é o grande tesouro do Pai. E que Deus te abençoe. Amém.